De volta para mais uma receita. Hoje vamos de yakisoba. Afinal, ontem eu fiz um festival de sushi aqui em casa. Quem sabe depois eu me ensino também a fazer esse sushi. E aí depois vocês fazem a aula comigo lá na Alquimia. Então, seguindo a vibe da cozinha japonesa, vou fazer um yakisoba de carne. Minha receita, tá, do yakisoba. E o que a gente vai usar aqui? Carne, tá? Vou usar bife de patinho. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que a gente corta fininho assim e por que eu cortei fininho. Tenho aqui cebola roxa, amido de milho, famosa maisena. Vou usar também gengibre ralado. Vai entrar aqui no meu yakisoba cenoura, repolho verde, repolho roxo, pimentão vermelho e abóbora italiana. Vocês devem estar se perguntando o que esse pepino faz aqui. Depois eu explico para vocês na hora do preparo. Sal, pimenta do reino, azeite, e massa para yakisoba. Outro dia eu ensino também como fazer isso em casa, que hoje realmente na correria não deu tempo, tá? Então vamos iniciar cortando a nossa carne. Vocês estão vendo que a minha tábua branca, tá? Algumas pessoas chamam de placa, tá limpinha aqui. E ela vai continuar limpinha para eu cortar meus vegetais nela, tá bom, pessoal? Vou usar aqui, não ela, vou substituir. Vou usar aqui uma outra. Por que isso, Fernando? Frescura? Não. Isso é importante lembrar na hora de manusear os alimentos. Todos os alimentos contêm contaminação de bactérias. Nós vivemos no mundo das bactérias e não elas no nosso. E para que a gente não sofra com contaminação, a gente precisa tomar certos cuidados. Um desses cuidados é não usar a mesma tábua para diversos alimentos. Então, se eu vou cortar carne aqui, eu não vou cortar meus vegetais aqui logo em seguida. Ah, Fernando, mas eu só tenho uma tábua em casa. Beleza, corta a tua carne, separa e lava e higieniza a tua tábua. Quando eu falo lavar e higienizar, são coisas diferentes. Lavar é eliminar resíduos sólidos. Higienizar é eliminar as bactérias. Para higienizar, água sanitária ou alguns produtos, tá, próprios para isso. Nada de detergente. Detergente não higieniza, tá? Detergente só lava, porque não vai matar os nossos micro-organismos que tem aí. Ah, mas por que não pode lavar? Por que não pode cortar tudo junto e tal? Porque eu estou acostumado a cortar tudo junto. Graças às nossas mamães que nos amamentaram, às nossas vovós que amamentaram nossas mamães e que passaram para a gente toda uma preparação imunológica contra esse tipo de bactéria, a gente sobrevive, tá bom? Mas é melhor não arriscar, porque pode acontecer o que a gente chama de contaminação cruzada, que é quando a bactéria que vive aqui na carninha resolve dar uma cruzadinha com a bactéria que vive aqui no pimentãozinho. E isso daí pode causar na gente uma infecção intestinal. Então vamos evitar. Uma tábua para os vegetais, outra tábua para a carne. Ah, vou cortar o frango, outra tábua para o frango. Vou cortar frutos do mar, outra tábua. Vou cortar carne de porco, outra tábua. Então vou fazer um yakisoba misto, vai dar trabalho, porque você vai precisar de uma tábua para cada coisa. Ah, mas e aí, como é que eu como yakisoba misto e ninguém morre? Beleza, porque já matou as bactérias, porque quando vai misturar tudo, eu não misturo as carnes cruas, eu vou misturar as carnes já cozidas.
tá bom? Outra coisa importante, as bactérias, elas sobrevivem numa temperatura acima de 6 graus até 60 graus, ou seja, nossa região muito propícia para esse tipo de contaminação. E aí vem outra coisa, evitem comer comida de rua se você não vê o higiene, você não percebe como aquilo está sendo manipulado e preparado, tá certo? Acima de 60 graus, morre tudo? Não, mas grande parte morre, porque a gente só tem alguns tipos de bactérias que só morrem acima de 200 graus. Panela de pressão dentro chega a uma temperatura próxima a isso. O óleo chega a uma temperatura acima disso. Mas a nossa água fervida na panela só chega até 100 graus, como a gente aprendeu no colégio. Ela não vai passar de 100 graus, meus queridos, e não adianta insistir, porque isso é física, tá certo? Abaixo disso, congelei meu alimento, matei as bactérias? Não, você só botou elas para dormir. Quando você for cozinhar, elas vão acordar e vão fazer aquela festa na nossa alimentação. Então, voltando para a nossa carne, como é que eu vou cortar a minha carne aqui? Quero que ela fique fininha, então eu vou enrolar aqui, olha, como se fosse um rocambolezinho. Cortei em rocambole e vai ficar minhas fatias, tá bom? Ó. Para me distrair, peguei a faca errada. Essa faca eu ia usar nos vegetais. Agora eu vou ter que lavar ela para usar nos vegetais. No problem. Beleza? Então, assim que nós vamos cortar toda a nossa carne. Então, estou de volta. Carne aqui já toda picada, pronta para a gente cortar em tiras, na verdade, pronta para o nosso yakisoba. E como eu estava falando em higienização, tá, de alimentos, a gente pode usar esse tipo de produto aqui, tá bom? Esse produto a gente encontra no mercado, serve para higienizar frutas, verduras e vegetais, matando as nossas bactérias, tá certo? Então, leia o rótulo e usa, é assim que a gente mantém a saúde. Ah, mas eu não tenho esse produto em casa, posso usar outra coisa? Pode usar água sanitária, desde que seja água sanitária multiuso, tá bom? A não ser que você queira seus legumes e verduras com cheiro e sabor de outros produtos. Outra dica, água sanitária. Vai usar? Tem que diluir em água, tá certo? Então, vai uma tampinha de água sanitária, mais ou menos para 3 a 4 litros de água, e aí dilui ali para lavar, higienizar bem aí os vegetais e poder consumir. Eu já vi gente que usou só água sanitária e depois não conseguiu comer, graças a Deus, por sorte, porque senão poderia ter uma intoxicação e não é isso que a gente quer para ninguém. Pimentão vermelho, já ensinei a cortar isso quando a gente fez a paella. Vocês estão vendo que a tábua foi trocada e a faca foi lavada também. O yakisoba é um prato, apesar da gente conhecer muito da cozinha japonesa, mas ele é um prato que tem sua origem na China, como grande parte dos pratos orientais, tá? E grande parte dos pratos japoneses. Então, o yakisoba, ele tem origem no chop suey, um macarrão frito chop suey chinês. Existe aquela versão que não leva macarrão, tá? Também seria o chop suey. E no Japão a versão sem macarrão é o haponsai.
Como é que eu vou cortar aqui meus pimentões? Se eu cortar em tirinhas finas, vai lembrar muito o chop suey chinês. Porque o corte chinês, ele procura fazer cortes bem fininhos, bem delicados, para facilitar na hora de manusear o hashi. No yakisoba japonês, os cortes já são um pouco mais rústicos, são pedaços maiores, tá? Para a gente comer os vegetais e sentir os vegetais não todo misturado como o chinês, mas a gente sente vegetal de um por um e sabores bem divididos entre os vegetais. Então eu vou fazer aqui uma proposta de yakisoba, vou cortar em pedaços mais rústicos, tá bom? Como é esse pedaço rústico? A gente pode cortar em pedaços assim, olha. Tá bom? Então vamos lá. Pimentão cortado, abobrinha. Mas o que é que uma abobrinha italiana faz num prato japonês? Você pode botar os vegetais que você desejar. Abobrinha italiana, o ideal é não usar, no caso aqui, as sementes, tá bom? Para não deixar muito mole. A gente gosta que os vegetais fiquem mais crocantes na hora de comer. Então eu vou tirar aqui as sementes, tá? Você pode tirar ela usando uma colherzinha, mas no caso eu vou usar a faca mesmo. Colherzinha eu uso quando eu quero fazer a abobrinha recheada, eu quero raspar bem. Nesse caso, se ficar semente, não tem problema. Eu só não quero o excesso delas. Esse monte de coisa, Fernanda, que tu tá jogando aí do lado e tal, isso aqui pode virar caldo, tá, pessoal? Depois vou dar a dica como é que a gente transforma esse caldo. Então, não joguem fora, guardem tudo que for ali de vegetal, as cascas dos legumes, claro, higienizados, sementes, talos, guarda tudo para fazer caldo de legumes depois. Você não vai se arrepender. Minha abobrinha também, vou cortar aqui de forma rústica. Uma forma legal da gente fazer isso, pode ser assim também, tá? Bota ela na tábua, virado com a polpa para baixo, casca para cima, tá? E aí vem com a faca no ângulo de mais ou menos 45 graus. E a gente tem uns cortezinhos que ficam bem interessantes, olha. Até porque a culinária oriental a gente também come com os olhos. Então temos aqui já pimentão, abobrinha, cenoura, processo o mesmo, tá bom? Já descasquei a minha cenoura aqui. E vou cortar ela de forma rústica. Porém, procurando fazer fatias mais finas, que a cenoura ela vai demorar um pouco mais a cozinhar que os outros vegetais. E apesar de eu gostar dela bem crocante, tem gente que não curte, acha que tá cru e tal. Cenoura, né? Picadinha, toda fatiada, na verdade. E o pepino. Pepino, eu estou usando o pepino japonês. Ele é um pepino que tem a casca mais grossa, olha, e menos semente. Se não tiver esse, pode usar o pepino normal, sem problema.
E aí você deve estar se perguntando, pô, mas você vai usar pepino, pepino eu só como na salada. Bem, isso é só uma questão de paradigma, tá? O pepino você pode usar ele tanto em pratos quentes quanto em pratos frios, sem problema nenhum. Você vai perceber que depois de grelhado ou cozido, ele vai lembrar inclusive muito a abobrinha italiana, sendo que ele é bem mais barato que a abobrinha italiana. E então ele é bem versátil, tá? Barato, versátil, você pode usar aí para fazer tanto a tua salada, quanto colocar aqui no teu yakisoba e de repente no teu guisado, no teu cozido, sem problema nenhum. Botar no refogado de legumes e tudo, fazer um cuscuz marroquino, por exemplo, pode botar o pepino também, tá? Sem problema nenhum. Como é que eu vou fazer o pepino? Mesma forma que eu fiz ali na abobrinha. É interessante tirar o excesso aqui de semente que ainda sobrou, para deixar mais a casca, tá, do que a semente. E aqui eu vou usar a outra técnica para tirar a semente. Como é que eu uso? Colherzinha, ó, isso aqui que eu falei para vocês, vou fazer uma abobrinha recheada, vou fazer um pepino recheado, que seja. Também, ó, forma uma barquinha bem interessante aí, já fica uma ideia. Você pode fazer uma pasta, por exemplo, um hummus ou uma pasta de ricota e rechear isso aqui, dá uma barquinha bem legal para você servir de entrada. Montar uma saladinha, uma finger salad. Ele funciona até como uma colherzinha para apresentação. Ó. É daí que vão surgindo as ideias. Até eu tô aqui, por que eu nunca pensei nisso? Então já fica ideia de apresentação para o prato, você servir nas barquinhas de pepino. Então, pepino já totalmente sem semente, olha. E aí o mesmo processo que eu fiz ainda agora, com os outros vegetais. Bota ele com a barriga virada, a polpa, né, virada aqui para a tábua, casca para cima e pode fazer os cortezinhos, ó. Ficar bem bonitinho a nossa apresentação. Lembrando de fazer sempre a garrinha para não cortar a mão, tá? Aprendemos isso também no nosso curso de culinária básica. Quando retornarmos às atividades, já planejei uma turma aí também para o sábado, que muita gente estava pedindo aula de culinária básica nos sábados. Então, teremos aula de culinária básica no sábado, teremos também no sábado, assim que retornarmos, curso de cozinha doméstica. Qual a diferença dos dois? Curso de cozinha doméstica para o culinária básica. O curso de cozinha básica, de culinária básica, tá? Vai desde segurar na faca, como segurar na faca direitinho, como fazer os cortes, como fazer os caldos base, como fazer molho para salada, como fazer os vários preparos com os ovos. Depois nós temos a parte de grãos, ensinando a fazer um feijão, tipo uma feijoada já, arroz com brócolis, baião de dois, nordestino. Aí tem uma parte também para ensinar a fazer a cocção da massa em um molhinho bem básico, que todo mundo adora, um fettuccine alfredo. Temos ainda várias receitas com carnes e com aves no terceiro módulo e várias com peixes e frutos do mar no último módulo. Curso de culinária doméstica já são cardápios prontos, tá? Com
uma salada diferente, uma proteína com acompanhamento e um molho e a sobremesa em cada aula. Então são 4 aulas com isso aí, onde você pode misturar tudo depois. Então a proteína que você vai usar na primeira aula, você pode preparar ela da mesma forma e usar com molho que você vai aprender, por exemplo, na última aula, que vai harmonizar muito bem. Ou seja, você não vai aprender só 4 cardápios, você vai aprender no mínimo 12 cardápios e, dependendo da tua criatividade, muito mais, tá bom? E aí serve para quem já foi iniciado na cozinha, quem já sabe fazer uma coisa, mas precisa de ideias para renovar o cardápio, aprender novas técnicas. Serve para aquela pessoa que trabalha com isso e muitas vezes trabalha na casa de alguém cozinhando e não tem mais ideia do que fazer para renovar o cardápio. Serve também, tá bom? Então é um curso bem legal, bem variado. Mas voltando ao nosso yakisoba, já temos aqui pimentão, abobrinha, cenoura, o pepino, e aí eu tenho aqui meu repolho verde, meu repolho roxo, tá bom? Para desocupar aqui a tábua, eu vou voltar tudo isso aqui para o meu bol. Algumas pessoas dizem, não, olha, yakisoba tem que cozinhar tudo separadamente e tal. Realmente, alguns preparos de yakisoba usam isso aí, tá? Esse que eu vou ensinar para vocês, não. É bem prático, você vai cozinhar tudo junto ao mesmo tempo, agora, tudo junto e misturado. Então, voltando aqui ao repolho, mesma coisa, a gente não vai cortar o repolho em chiffonade. Chiffonade é aquele corte bem fininho, tá? Vamos cortar o repolho em um corte também mais rústico. Deixa eu eliminar uma folhinha aqui que não tá bonita, ela foi queimada, ó. Isso aqui chama-se oxidação, tá? Isso ocorre quando o vegetal passa algum tempo armazenado em contato com oxigênio. Então, acontece a oxidação. Por isso que a gente não deve cortar, por exemplo, alface com faca, porque o metal da faca vai oxidar a folha de alface e deixa aquela borda pretinha na folha de alface. Então a gente guarda o alface inteiro, na hora de preparar a salada, a gente rasga a alface com as mãos e na hora de comer não tem problema, já vai cortar e comer, aí pode usar a faca tranquilo. Antigamente tinha como é que eu posso dizer, um cuidado, né? Chegava a ser mal educado quem comia alface com faca, então, mas isso é coisa do passado. Estamos vivendo uma mudança no mundo e que essa mudança seja realmente uma mudança do ser humano para melhor, como a natureza está se transformando para melhor. Que sejamos pessoas melhores, seres humanos melhores. Possamos aceitar as diferenças, respeitar o próximo e viver o que hoje a gente só imagina como uma utopia para a humanidade. Eu lembro da série Star Trek, então iremos viver numa comunidade humana assim, daquela tipo paradisíaca, né? E aí até enfrentar outras pessoas de outros planetas e aceitar para a nossa realidade também. Isso já é devaneio aí. Bem, yakisoba, carne está aqui, vamos temperar essa carne. Qual o tempero para carne? Poderia usar o meu tempero caju, aquele que eu já mostrei para vocês, que eu preparo lá na Alquimia, que é um tempero bem completo. Mas eu não quero que ela tenha mais sabor aqui do que já vai ter. Eu quero sentir o sabor dos legumes e o meu tempero caju, ele toma conta do prato e ele acaba escondendo
os sabores aqui, nesse caso, dos legumes. E eu não quero isso, então a carne vai ser temperada com sal, pimenta do reino, poderia ter temperado isso antes, já deixando descansando, só se eu não fosse usar muito sal, tá bom? Importante isso, porque o sal desidrata a carne e tira toda a mioglobina de dentro da carne, aquele líquido tão saboroso que a gente busca para que a carne fique suculenta. Então temperei aqui a carne toda com sal e pimenta, e aí vem uma dica: amido de milho, tá? O amido eu vou misturar na carne. Isso vai servir para que a minha carne crie uma capa de selagem mais rápida e ainda assim fique suculenta. E o amido também vai ajudar a engrossar o meu molho no final. Então, o amido, eu não tenho passado quantidades para vocês, né? É meio estranho isso. Ontem eu vi um vídeo do meu amigo Carlos Bertolazzi, onde ele pesava tudo que ele ia fazer. Aqui eu não estou pesando nada, não estou medindo nada. Mas aqui eu tenho mais ou menos 500 gramas de bife de patinho, passado 2 vezes na máquina e tirado aquele nervinho do meio do bife, tá bom? Porque aquilo é ruim de mastigar. 2 colheres de sopa aqui de amido, de milho, tá bom? O que eu chamo de colher de sopa aqui? Quem cozinha profissionalmente geralmente não usa essas medidas, tipo uma colher disso, uma colher daquilo, uma xícara disso, é tudo pesado, tá bom? Mas aqui, como a gente não tá no âmbito profissional, vou dizer para vocês 2 colheres dessa aqui, tá? De maisena, também conhecida como amido de milho, tá? Isso aqui é a colher de sopa. Aproveitando o ensejo, isso aqui é a colher de chá, tá bom? Então, quando vê isso aí na receita, já sabe o que é o que. Agora sim, olha aí, todo envolvido o nosso amido. Então, mãos lavadas. Cortar a cebola. Mostrei para vocês outro dia como é que a gente fazia o corte brunoise, né? Aquele em cubinhos. Então esse aqui eu vou fazer o corte julienne, tá? Apesar de que esse prato poderia ser um corte mais rústico, mas eu vou jogar um corte julienne, que é só para mostrar para vocês como é que a gente faz e já aprender. Então, quando eu disser que eu cortei a cebola ao meio, eu cortei em 2 bandas iguais, tá certo? Onde fica preserva raiz e ponta da cebola, tá bom? Apesar do corte julienne aqui, no caso, você, se for do seu gosto, já corta assim sempre, não tem problema. Cortar assim, corta assim. Só que fica mais complicado depois cortar ela em fatias. Julienne é o famoso corte em fatias. Como eu vou fatiar, eu não preciso ter ponta e raiz, então eu posso tirar já também a minha raiz aqui da cebola. Ah, Fernando, você não descascou antes? Não, porque fica mais fácil. Depois que você corta, tira a raiz, tira a ponta, tá? Partiu ela no meio, aí é só tirar a casca. É muito mais fácil que você ficar ali descascando a cebola inteira antes de iniciar a preparação. Como é que eu corto o meu julienne? Apoio na tábua, tá? Garrinha sempre, a faca tem que deslizar na testa do dedo, tá bom? Para você poder
fazer seu corte bem legal, ó. Chegou no ponto que você acha que não tem mais controle da superfície, aí você deita a cebola, tá? A maior parte da cebola, a parte maior tem que ficar em contato com a tábua, então eu volto lá para o meu corte, ó. E tenho aqui minha cebola julienne. Outro, de novo, garrinha, faca tem que correr na testa do dedo. Me senti agora aquele, acho que é turco, árabe, sei lá o que faz um monte de coisa jogando para cima só, sempre olhando para a câmera, né? Só faltou ficar rindo, né? Cortando e rindo. Então como é que ele faz? Vem assim, ó. Pronto, cebola cortada julienne. Se fosse aquela do yakisoba mesmo, era melhor ter cortado em pedaços mais rústicos, pedaços maiores. Mas eu queria mostrar para vocês o corte julienne. Então, tá aí o corte julienne. E eu vou partir agora para o fogo. Frigideira. Essa frigideira é a frigideira ideal para cozinha oriental, tá certo? Essa é a famosa panela wok. Então, por que que ela é interessante para cozinha oriental? Pelo formato dela, a chama pega aqui e espalha ao redor. Então ela aquece toda por igual e aí você usa para saltear. Ela é muito usada em fogo alto, tá certo? E é isso que a gente vai fazer. Vou iniciar selando a minha carne, como eu ensinei ontem também, fazendo filé Oswaldo Aranha. Então, iniciar sempre com a selagem da carne e nada de colocar toda a carne de uma vez só, tá certo? Essa wok aqui, ela é de metal, não é alumínio, tá? É ferro, só que é um ferro mais fino, tá bom? Então ela também tende a esfriar um pouco mais rápido. Se eu jogar tudo dentro, vai formar caldo, e não é o que eu quero. Eu quero que haja a selagem da minha carne, beleza? Então, minha wok está no fogo, fogo alto. Estou usando a boca central aqui porque ela tem tripla chama, ou seja, bem mais potente do que as outras bocas do fogão. Se você não tem assim em casa, não tem problema, aí vai usar aquela boca maior ali e fogo alto, tá certo? A boca vai depender do tamanho da tua panela. Existem woks menores, aí nesse caso você usa a boca menor e não a maior. Iniciando, vou usar azeite. Quem tiver óleo de gengelim em casa, pode misturar esse óleo de gengelim com óleo de soja, que fica bem interessante. Como eu estou sem óleo de gengelim aqui, porque eu levei o meu para alquimia e não voltei para buscar, vamos usar azeite. Só um pouquinho de azeite, tá? Sempre conto essa história, quando eu fiz o curso de cozinha italiana com Giuseppe Girondino, ele dizia, botar uma lágrima de azeite, ele botava meia garrafa. Eu dizia, chefe, na minha terra isso não é lágrima, isso é desespero. Bem, então, azeite bem quente, bombando ali. Venho com a minha carne
aos poucos, tá certo? Nada de jogar tudo lá. Cozinhar demanda uma certa paciência também. Então, eu não quero que solte líquido, tá certo? Quero que ela selle. Estou soltando aqui os pedacinhos que estão por cima, mas nada de mexer. Lembre que eu falei da reação de Maillard. Se eu mexer, ela vai começar a soltar líquido. E aí vai formar aquela sopa que vai cozinhar a minha carne. Eu não quero minha carne cozida nesse momento. Quero primeiro a minha carne selada. Depois vai entrar os caldos e tudo mais. E aí sim, ela pode ser considerada cozida, tá? Carninha aqui, então ela fica tostadinha como se ela tivesse sido empanada. Bem, a carne está ali toda selada já. Vocês podem ver que não solta água. E é isso que eu quero, não pode liberar líquido. Só tem gordura aqui, que é a gordura do azeite que fritou a carne. Agora sim, eu vou tirar ela novamente. E colocar as outras coisas. O que é que eu vou colocar aí? Cebola. Gengibre junto com a cebola. O gengibre dá uma fritada também. E liberar sabor. E a gente vem com os nossos vegetais e frutos. Olha que lindo essas cores. A gente deixa dar uma fritada também ali.
essa fritada aí no azeite já inicia o processo de amolecimento dos vegetais. Por isso que não precisa cozinhar tudo separadamente, tá bom? Agora eu volto com a minha carne. Para a galera do low carb, a refeição está pronta. A água está fervendo e aí vem mais uma dica. Cozinhar a massa. Independente de ser o soba, o yakisoba ou o nosso macarrão tradicional de todo dia. Nada de botar fio de azeite, fio de óleo. Sei que muitas, inclusive na embalagem, às vezes vem dizendo, não bota, não precisa, tá certo? Primeiro, água não mistura com óleo, então não adianta tu botar óleo, que a água não vai se misturar. Ou seja, não vai grudar o óleo no teu macarrão ali na hora e evitar aquele grude. Ele vai grudar de qualquer forma se você não tomar certas precauções, como por exemplo, quantidade de água suficiente para cozinhar teu macarrão. Outra coisa, botou o macarrão na água, já vai com o garfo soltando ele. Depois que a água envolver todos os fios do macarrão, ele não vai mais grudar, então não tem problema com isso, tá? Agora, botou óleo na água, na hora que você for escorrer teu macarrão, aí sim, como o óleo é mais denso que a água, ele vai grudar no teu macarrão e não vai escorrer junto com a água. Ele vai impermeabilizar o teu macarrão, evitando que o teu macarrão absorva o molho, que é o que é mais interessante pra gente. Afinal, a estrela não é o macarrão, a estrela é o molho. O macarrão é o meio pelo qual a gente come o molho, assim como um pão a gente passa no molho e come, tá? Então, água fervendo, sal. Quando a gente joga o sal na água, baixa um pouquinho a temperatura e aí a gente coloca o macarrão lá. Como eu disse para vocês, garfinho e ó, vai soltando o macarrão. Se fosse um espaguete, penne, fettuccine, fusilli, o que quer que seja de massa, é interessante mexer para a massa ir soltando dentro da panela. Mesmo as massas curtas, tá? Se você não der uma mexida, você jogar só o saco dentro e deixa, ela vai grudar uma na outra. Então, é só chegar no ponto de comer. Bem, a massa está quase pronta. Como é que a gente sabe que está legal? Provando. Então, depois daquele macarrão, esquece aquela história de jogar macarrão na parede para ver se gruda. Se não gruda, só vai estragar a comida e sujar a tua parede. Então, tira o fiozinho, prova, tá do teu gosto, tá beleza. Ah, tem gente que gosta que fique mais duro, tem gente que gosta que fique mais mole. É gosto pessoal, tá?
Então, o importante é fazer. O macarrão está ali. Já está num ponto legal. E agora eu vou finalizar o nosso yakisoba. Liguei novamente o fogão. Não vou nem escorrer a massa, eu vou tirar direto para cá, tá? A água que cozinha a massa está rica em amido. E também ajuda na cremosidade do molho. Para dar aquele sabor extra, cebolinha que está congelada. Ó. Chegou em casa, higieniza, lava, higieniza, seca bem com papel toalha, aí depois sim, pica e congela. Simples. Eu tenho aqui um belo yakisoba feito com os legumes que eu tinha na geladeira. Um bowl pequenininho.
E tá aqui yakisoba, comida extremamente gostosa, saudável, né? E bom fim de semana para vocês. A gente vai ainda fazer alguns vídeos, talvez ainda durante esse final de semana, mas com certeza semana que vem teremos muito mais vídeos como esse. Espero que vocês estejam gostando. Se tiverem, curte lá na Alquimia Arte Culinária, Instagram e Facebook, e no meu pessoal, Fernando MS Neto no Instagram e Fernando Matos de Souza Neto no Facebook, e tem o Fernando Souza Neto também, que é a pessoa. Mas, de novo, Instagram, Fernando MS Neto, Alquimia Arte Culinária, telefone 92991939064, atendimento pelo WhatsApp. Valeu! Tá na hora do almoço.